Olá a todos, para quem não me conhece, esse canal aqui é o Geopoliticando, meu nome é Jason Rosa e para quem já me conhece sabe que esse não é o formato normal que eu gravo os meus vídeos, né? Normalmente eu gravo com as notícias aparecendo na tela e o cenário atrás de mim não é esse, porque eu não estou em Blumenau essa semana, não estou no meu escritório e aí eu vou gravar os vídeos desta maneira aqui. Se vocês até preferirem que eu continue assim depois, eu continuo, senão eu volto para o formato anterior. Eu até espero o comentário de vocês aqui dizendo qual o formato que vocês preferem mais. Como eu já falei lá no canal Revelar, para mim tanto faz, o importante é eu trazer as informações aqui para vocês, tá bom, pessoal? E vamos lá, vamos começar por essa aqui, do site The Hill. O fim da era da anglosfera no Oriente Médio. Vocês estão vendo o que está acontecendo no Oriente Médio desde que o governo Biden, principalmente a partir dele, né, assumiu. Então eles dizem assim: os impérios são muitas vezes incapazes de absorver lições valiosas sem primeiro sofrerem uma grande humilhação. E é por isso que os Estados Unidos e o Reino Unido não conseguem ver que o bombardeamento do Iêmen sairá pela culatra em vez de atingir os seus objetivos. Para quem não sabe, o Iêmen tem ali dentro do seu território um povo rebelde, que são os chamados Houthis, e o Iêmen é o país onde há mais instrumentos de ataque e defesa do mundo per capita, muito mais até do que os Estados Unidos. É um povo bastante aguerrido, vamos dizer assim. Eles não vão se deixar dobrar tão facilmente. E eles têm alguns artefatos que eles vinham lançando contra Israel e agora, mais recentemente, contra navios que estavam passando ali pelo lado de Iêmen, entre o estreito que fica entre o Iêmen e a África, mais especificamente, ali proximamente daquela base chinesa, aquele porto chinês no Djibouti, né? E aí os Estados Unidos e o Reino Unido, para fazer fluir o comércio internacional por aquele trecho, foram lá retalhar o que os Houthis estão fazendo, né? Os Houthis estão, então, tentando dar um apoio aos palestinos contra Israel, por isso que eles começaram aquilo ali, mas também por conta de eles serem apoiados pelo Irã, que por sua vez também é inimigo de Israel. Então eles dizem, afinal de contas, aqui na matéria, né, os Estados Unidos deveriam ter aprendido com as suas várias guerras no Oriente Médio, com as de Israel e com a da Ucrânia, que há limites para o que a tecnologia e a aviação podem alcançar. Eu quero que vocês gravem isso. Há limites para o que a tecnologia e a aviação podem alcançar. Gravem isso porque ainda no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma ameaça que Biden fez aos próprios americanos com base nessa mentalidade de tecnologia e aviação sendo superiores ao ser humano. Não são. E a questão ali no Iêmen talvez acabe provando isso. Eu não sou contra os Estados Unidos, vocês sabem que não. Bem pelo contrário, eu acho que há muita coisa de bom nos Estados Unidos, só que eu acho que aquele país poderosíssimo está em mãos totalmente erradas no momento. É a minha opinião pessoal, mas cada um pode ter a sua, né? E também não tenho nada contra o povo do Oriente Médio, só, né, são culturas diferentes, né, e comportamentos diferentes. Então, mas isso é outra história. Mas isso não parece ser registrado pelos líderes americanos e pelos seus seguidores britânicos. Estranhamente, diz a matéria aqui, a sua arrogância só aumentou desde o Iraque e o Afeganistão. Incrivelmente, isso aqui ainda é um site de viés liberal e progressista do Ocidente, tá, pessoal? Eles dizem ainda, tem havido uma aliança anglosférica muçulmana sunita desde meados de 1800, quando a Grã-Bretanha se associou pela primeira vez ao Império Otomano contra a influência francesa e russa. Após a Primeira Guerra, essa aliança passou de otomano-britânica para saudito-britânica e depois para saudita-americana. Essa parceria resultou na derrota soviética no Afeganistão, ajudando a vencer a Guerra Fria. E depois acabou, né, com o BIM, né, batendo lá nas torres em setembro, né? Também evitou que o mundo árabe se revoltasse contra a sua humilhação por parte de Israel, garantindo que os recursos árabes seriam controlados por moderados, isto é, estados não comprometidos com o conflito islâmico-judaico na Palestina. Os britânicos traçaram as fronteiras do Oriente Médio, do Golfo, ao Iraque, Jordânia e Palestina. Os britânicos e os judeus impuseram o Estado de Israel aos árabes, e etc, etc, etc. Aí eles falam de todo o histórico, né, de tudo que aconteceu aqui,
e é uma matéria bem longa, é uma pena que eu não posso mostrar para vocês aí na tela, mas ao final de contas o que eles querem tratar é especificamente dessa questão no Iêmen, que segundo o que eles creem aqui, poderá acabar em uma humilhação para a anglosfera. Eles dizem que os iemenitas continuarão a atacar o transporte marítimo internacional, independentemente do que as forças dos Estados Unidos e do Reino Unido façam. Lembrando que a Arábia Saudita, que está em terra, não conseguiu até hoje derrotar os Houthis, né? Imagine agora por ar e por mar. E aí isso levanta a questão de qual é o sentido de gastar milhares de milhões ou bilhões em porta-aviões se não conseguem alcançar objetivos políticos contra um país empobrecido como o Iêmen. Eles chegam a ser esquálidos de fome que passam. Quanto mais os Estados Unidos, mas por que isso? Não é porque os Houthis são superiores aos americanos ou os americanos superiores aos Houthis, é que o ser humano é superior às máquinas. Nada, é como eu sempre digo, não existe uma prisão construída da qual um ser humano não possa escapar. Não existe um cerco em cima do ser humano do qual ele não possa se ver livre. Deus, de alguma maneira, deu isso a todos os seres humanos, não interessa de qual etnia, cultura, raça, nada. Então, jamais a tecnologia vai superar o ser humano, a não ser que a tecnologia tenha por trás dela seres humanos tão comprometidos quanto aqueles que estão do lado de lá. Aí a tecnologia soma, mas parece que não é bem o caso, muitas vezes, né? Muitas vezes a coisa é mais, por um lado, por dinheiro, do que pela paixão por aquilo que está fazendo mesmo, né? Então, quanto mais eles fizerem isso contra o Iêmen, quanto mais os Houthis atracarem o transporte marítimo, maior será a prova de que a anglosfera não pode defender os seus principais interesses de segurança nacional no Oriente Médio, garantindo o fluxo de energia e protegendo a liberdade de navegação. O que para nós também vai ter impactos, né, pessoal? As coisas vão chegar mais caras por aqui também. O imperador está nu, diz a matéria, sendo sussurrado isso baixinho após os ataques iranianos aos navios em 2018 e os ataques a Saudi Aramco em setembro de 2019. A presença de Trump impediu o mundo de avaliar o que esses ataques significavam. Eu já vejo pelo contrário, foi a presença de Biden e de Obama que fez o mundo ver, né, que isso era possível, porque eles é que são os senhores da guerra, né? São sempre os democratas, né, pelo menos nas últimas décadas, que estão atrás de guerra. Embora que Bush também, né, tenha feito isso, né? Mas ele é considerado um rhino hoje em dia, né? O que é um rhino? É o republicano apenas no nome, né? Republican in name only. Então eles dizem que ele é um democrata muito mais do que republicano, embora esteja no Partido Republicano. E aí eles complementam aqui para finalizar a matéria dizendo: mas o homem mais inteligente do Oriente Médio, o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed, enviou posteriormente uma delegação ao Irã para discutir segurança marítima. Ele viu através das garantias de segurança americanas, ou seja, ele percebeu que as garantias americanas não eram tão garantidoras assim. Vamos ver como é que vai se desenrolar essa questão com os Houthis, porque isso é significativo também para a China, né? Imagine, se os pequenos Houthis empobrecidos, óbvio que amparados por países ricos e desenvolvidos, mas se eles empobrecidos conseguem confrontar, mesmo que como procuradores, a grande nação, imagine os demais, né? Então testes talvez estejam sendo feitos, né? Próxima matéria, China versus Argentina, faça suas apostas. Essa matéria está em manhattancontrarian.com. Num mundo com cerca de 200 países, eles dizem, todos os dias é fornecido um boletim atualizado sobre o que funciona e o que não funciona na política econômica. Conforme relatado pelo FMI, pelo Banco Mundial e pela ONU, alguns países têm um PIB per capita até 300 vezes superior ao PIB per capita de outros países. O que os pobres estão fazendo de errado? A maioria dos países mantém em grande parte o mesmo conjunto de políticas econômicas durante longos períodos de tempo com apenas pequenas alterações. Pequenas alterações que não fazem efeito de retorno, apenas dão uma pausa no período de destruição dos períodos econômicos progressistas. Não é de surpreender que os ricos fiquem mais ricos, porque o que estão fazendo funciona. Os pobres podem ou não ficar mais pobres. Na melhor das hipóteses, por outro lado, estagnam.
a menos que estejam prontos para experimentar as coisas que tornam os ricos ricos, que é liberdade econômica, autorresponsabilidade, trabalho, e óbvio, os países ricos como os Estados Unidos, eles têm outros instrumentos, como por exemplo a moeda de troca internacional, maior força militar do mundo. Então não é bem assim, não dá para comparar todo mundo, mas evidentemente que a fórmula do fracasso, segundo a minha opinião, pelo menos é aquilo que eu tenho observado e experienciado na prática aqui também no Brasil, é o progressismo econômico, o comunismo, o socialismo, chame do que quiser. Mas de vez em quando surge um país, diz a matéria, que faz uma mudança relativamente significativa. 2 que estão fazendo isso agora são China e Argentina. Qual deles tem maior probabilidade de ter sucesso daqui para frente? Consideremos primeiro a China. No final da década de 70, depois de quase 30 anos de governo efetivamente de um homem só, por Mao Zedong, a China ficou muito pobre. Depois de uma série de esquemas econômicos estúpidos, planejados centralmente por pessoas que não tinham ideia do que estavam fazendo, o que eles fizeram? Deng Xiaoping chegou ao poder em 78 e abriu a China a empresas e investimentos privados. Então, com a abertura capitalista da China, embora a política nacional continue comunista e centralizadora, eles tiveram um avanço econômico, mas eles continuaram centralizadores na política. Portanto, hoje, por exemplo, as políticas de filho único que eles tinham vão refletir no envelhecimento e na diminuição populacional deles que já está ocorrendo. Então, onde há perda de liberdades e centralização de poder, uma hora ou outra o efeito colateral vem. E isso é o que mais acontece nos países de viés socialista. Com centralização, é um governo que se julga iluminado, e aí vem as consequências. Na Argentina, seu novo presidente libertário, Javier Milei, por outro lado, apareceu no Fórum Econômico Mundial em Davos, fazendo um discurso, digamos, que não seria usual para aquele fórum dominado por estatistas. Eu, sinceramente, não acredito que ele vai conseguir implantar o que ele está falando, não sei nem se ele tem vontade de fazer isso. Falei sobre isso no vídeo de ontem. Mas o discurso foi bonito. Agora a prática, o discurso até papagaio faz. Vamos ver como é que vai ser a prática. Primeiro, se ele vai querer. Depois, se ele está sendo sincero mesmo, E por último, se eles vão deixar ele fazer, caso ele realmente queira fazer o que está dizendo. Porque aí, quando ele eventualmente instalasse esse tipo de política, daria riqueza para a grande massa de pessoas, as pessoas poderiam ter mais liberdade, e aí as castas privilegiadas estatais perderiam suas regalias. Então eles dificilmente vão deixar que isso aconteça. Mas vamos ver, o vizinho aqui nosso, principalmente em Santa Catarina, isso vai se perceber, porque se a Argentina voltar a enriquecer, as praias catarinenses vão ficar lotadas de turistas novamente. E hoje em dia você não vê mais argentino. Provavelmente um ou outro que aparece aí é muito rico, porque a coisa lá não está fácil. Inclusive tem muito brasileiro agora invertendo o fluxo, indo para lá, porque as coisas lá estão mais baratas. Terceira matéria aqui, a Europa está preocupada com a Alemanha. Os outros países da União Europeia já não olham para os alemães como motor do crescimento econômico europeu. Por quê? Principalmente porque eles entraram em uma briga com a Rússia. Não defendo a Rússia, o que ela está fazendo. Não acredito que a Rússia vá ser o catecon do mundo, como eles estão dizendo, que o que ela está fazendo na Ucrânia é bom, porque eles estão massacrando o povo lá. Até entendo o argumento deles de que a OTAN estava chegando muito perto deles, mas para mim, não tem governo no mundo inteiro que eu ache que é bom. Eu não confio em políticos, resumidamente, e muito menos que haverá a implantação de um paraíso aqui nessa terra. Mas um dos motivos de a Alemanha estar indo mal é justamente por conta das decisões governamentais de ir contra o maior fornecedor de petróleo e gás deles, que era a Rússia. O Nord Stream 2 foi para as cucuias, quando estava prestes a ser inaugurado, e a indústria alemã, que é pujante, que é forte, está se mudando porque não tem energia, está indo para os Estados Unidos. Tempos houve em que, além do futebol, na economia quem ganhava quase sempre era a Alemanha. A economia, a indústria, o comércio, as fábricas, os produtos de alta qualidade, os carros, tudo convencia quando vinha da Alemanha, que era um país dominante nos mercados e confiável para os vizinhos europeus.
Só que a Alemanha, então, está com esse problema energético, está com problema de envelhecimento populacional também, não tiveram filhos, aí tiveram a brilhante ideia de levar migrantes de outros países que não têm aquela cultura alemã de trabalho, trabalho, trabalho. Aí eles chegam lá, vão trabalhar também, mas não é a mesma cultura, né, de estudo. Enfim, tem um certo jeito de ser alemão que é alemão, né? E aí não está dando certo. A Alemanha, ou ela volta atrás e começa a ter filhos de novo para que os filhos sejam educados naquele sistema, ou é o que está acontecendo aí, vai se intensificar, uma recessão, né? Ó, nessa semana os números confirmaram a recessão já no ano passado. O PIB da Alemanha recuou 0,3% em 2023. O PIB não pode recuar, quando ele recua é recessão. E se ele é o motor da Europa, porque sustentou muitos países falidos, né, do dolce far niente, da Grécia, por exemplo, numa época em que a Grécia faliu, porque queria aposento mais cedo, altos valores de aposentadoria, etc, etc. Então, se o motor da Europa falha, a Europa inteira vai ficar na estrada, né? Então, há dois motivos essenciais para a recessão na economia alemã, dizem aqui na matéria: a guerra na Ucrânia e a consequente perda do gás natural barato de Moscou. E quem é que provocou isso? O governo Biden e o governo Trump também, né? Porque o Trump também não queria a Alemanha comprando da Europa, da Rússia. Para mim, o que eles estão querendo fazer é evitar que a Europa ocidental se aproxime muito da Rússia, porque a Rússia tem recursos naturais. A Europa ocidental tem uma expertise, tem uma mão de obra ainda mais especializada em certas coisas, e a consequência natural, né, dessas aproximações econômicas posteriormente seria uma aproximação política. Eu acho, na minha opinião, que os governantes norte-americanos sabotaram a Europa para impedir a aproximação dela com a Rússia. E deu certo. Por enquanto, sim. O povo está se revoltando, porque ele está vendo piora na qualidade de vida dele, mas eu acho que não vai resolver, né? Acho que, pelo menos não a curto prazo. A longo prazo, acho que sim. O povo vai acabar derrubando aí muitos governos, muitas vezes com o auxílio da Rússia, mas há um preconceito da Europa contra a Rússia por conta de coisas do passado, né? Os políticos russos são confiáveis para você? Basta ver o que acontece com a oposição lá dentro. Então aqui o sarrafo desce geral. Eu não apoio ninguém não, porque não tem santo nesse mundo aqui. E por falar em não existir santos, Ron DeSantis desiste da corrida presidencial e passou a endossar Donald Trump. Ron DeSantis e outros aí, eles estavam tentando cacifar o nome deles para as próximas eleições. Eles sabiam que Trump seria eleito. Só que como o apoio deles está corroendo muito rápido, porque a própria base de apoiadores deles já sabe que eles vão desistir, que eles não têm chance, eles já estão indo direto apoiar o Trump. E aí eles desistem, para não ficar feio, para não dizer, olha, eu tinha 20% de apoio, 10%, 15% e apareceu só 1%. Não é que as pessoas não apoiariam eles, mas é porque já sabem que ele não vai, então já vamos direto apoiar quem vai. E aí, então, eles tiram o nome para não passar vergonha e para o nome deles continuar em alta, né? Então, é um nome forte dentro dos republicanos, mas o motivo é esse, eu acho, né? Pelo menos na política sempre foi assim, né? Então, o governador da Flórida, Ron DeSantis, um dos dois adversários restantes do ex-presidente Trump, desistiu da corrida presidencial no domingo, antes das primárias de New Hampshire, e apoiou Trump. Em um vídeo que DeSantis divulgou na Flórida na tarde de domingo, ele apoiou Trump em vez do último desafiante, ex-governador da Carolina do Sul, Nikki Haley, dizendo que, embora tenha divergências com Trump, ele acha que Trump é melhor do que Haley e certamente melhor do que o presidente democrata Joe Biden. E a Nikki Haley, eu acho que ela foi segurando até o fim, porque ela tinha um pouco mais de força e porque possivelmente ela vai ser a vice na disputa do Trump. E o Biden, lembra que eu falei para vocês guardarem lá no começo, na primeira matéria que eu comentei, essa aqui é outra matéria que eu vou comentar agora, é que a tecnologia e a aviação não vencem a criatividade humana. No site Breitbart tem uma matéria dizendo: Biden para proprietários de armas, o título aqui. Você precisará de um F-16 para ir contra o governo. Então ele está dizendo, olha, não adianta vocês quererem manter a emenda constitucional que permite vocês terem instrumento de defesa, porque, para quem não sabe, a emenda constitucional
ela dá o direito das pessoas nos Estados Unidos portarem os equipamentos de defesa e ataque, não para se defenderem de assaltos ou qualquer problema nas ruas, mas para se defenderem de eventuais governantes tirânicos, porque os pais fundadores dos Estados Unidos vieram de uma Europa, de uma época que eles consideravam tirânica, fugidos de uma Europa tirânica, e queriam fundar um país de liberdades, sabendo que o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Eles criaram esse mecanismo. Vamos dar o direito das pessoas terem esses equipamentos de ataque e defesa para se defenderem do governo, né? Se um dia o governo se tornar tirânico. E aí o Biden ironizou, ele disse, não adianta, vocês vão precisar de um F-16 se vocês quiserem se defender do governo. E os Houthis estão mostrando que não é verdade. Ironia das ironias, né? Então ele zombou novamente de proprietários desses equipamentos de ataque e defesa no fim de semana, sugerindo que eles precisarão de F-16 se quiserem realmente se defender do governo. Não que ele está dizendo que o governo vai atacar, mas nessa hipótese aí que as pessoas acreditam que um dia precisarão, né? E Tom Hall relatou que Biden falou isso aos repórteres, referindo-se à famosa citação de Thomas Jefferson. Abre aspas, a árvore da liberdade deve ser renovada de tempos em tempos, com o líquido vermelho que corre nas veias de patriotas e tiranos. Fecha aspas. O líquido vermelho foi uma troca que eu fiz. Biden disse, abre aspas, e eu adoro ainda quando as pessoas dizem o líquido vermelho da liberdade, ou, com licença, a árvore da liberdade é regada, com licença não, esquisme, né, que a tradução não ficou boa. A árvore da liberdade é regada com o líquido vermelho dos patriotas. Bem, adivinhem, cara, eu não vi muitos patriotas andando por aí se certificando de que temos esses equipamentos. E se você realmente quer se preocupar com o governo, você precisa de um F-16. Bom, parece que eles estão muito confiantes aí nessa estratégia que eles estão adotando. Vamos ver até onde vai. E por último, uma matéria ainda no Breitbart. Netanyahu rejeita plano de rendição de Biden. O primeiro-ministro israelense rejeitou firmemente no domingo agora um plano apoiado pelo governo Biden para se render e acabar com a guerra em Gaza, com Hamas ainda mantendo suas armas de poder, em troca da libertação encenada dos 136 reféns israelenses restantes. Na minha opinião, que a libertação dos reféns seria prioridade. Mas parece que o objetivo deles é acabar com qualquer tipo de ameaça e tentar libertar os reféns ao mesmo tempo. Vamos ver como é que vai dar isso aqui. Mas a administração Biden está querendo minar esse projeto aí de Israel de eliminar esse problema que eles veem como um problema, que seria Gaza, né? Então, a administração Biden, o Catar e o Egito propuseram um acordo em 3 fases, na qual Israel libertaria os condenados palestinos, né, por TERROR, e retirar-se-ia completamente de Gaza em troca da libertação gradual dos cativos israelenses. Efetivamente, isso equivaleria a uma derrota para Israel, cujos objetivos declarados para a guerra são a destruição completa das capacidades do Hamas, o regresso dos reféns e a restauração da segurança nas comunidades fronteiriças de Israel. Na minha opinião, o Netanyahu não vai ceder para o Biden, ele vai se manter firme, e ainda na esperança de que isso vai minando o poder de Biden dentro dos Estados Unidos e ao mesmo tempo favorecendo um aliado mais próximo dele, que é Trump. Vamos ver, vamos continuar acompanhando e trazendo as atualizações aqui para vocês. Esse é o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.